vontade que você tenha tirar o crachá, dizer para o cliente, deixa eu ir aí organizar os documentos para você, porque eu sei a língua que eles estão querendo ouvir aqui. E aí, essa que é a função que um assessor de crédito faz. Por que eu, empresário, em vez de eu ir direto, às vezes, não sei, é interessante eu procurar a ajuda da Dani, com esses 25 anos de experiência que ela tem de mercado e como que ela pode contribuir comigo? Porque eu vejo que tudo isso que você disse sobre entender como contar a história, você sabe por conta desses 25 anos. Então, minha maior alegria era dizer assim para o cliente, olha, a minha intenção é ficar com você no máximo 2 anos, porque eu quero te ver para o corporate, para você faturar 1 bi, 2 bi, 3 bi. Estamos iniciando mais um Empreendecast, gente. Gente, hoje é um dia tão especial. Vou conversar com umas mulheres, assim, que eu tive acesso há pouco tempo. Um novo ecossistema que eu fui inserida, que só tem mulher inteligente, batalhadora, que tá fazendo a diferença onde elas estão inseridas. E eu tô recebendo agora, aqui na mesa do podcast, ela que vai falar de um assunto que é muito importante para você, empreendedor, que é o principal público-alvo aqui do nosso podcast. Então fica de olho que vai sair assuntos aqui extremamente importantes para você. Seja muito bem-vinda, Daniela Sebem. Que alegria te receber, querida. Obrigada, Renata. Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com a audiência. Falo que eu até comentei com a Renata antes de entrar que hoje é um dia bem especial para mim, mas que eu não ia contar para ela lá fora o porquê, para deixar fazer surpresa. É verdade. Hoje eu faço 25 anos de mercado. Dia 4/11/2000 foi quando eu iniciei minha carreira em bancos. Olha isso, gente, 25 anos trabalhando com o mesmo setor. Imagina quanta experiência tu não tem, né? Eu falo que assim, às vezes eu até me emociono de lembrar assim que há 25 anos atrás eu colocava o pé no banco. Eu já vinha, né, do trabalho desde os meus 11 anos de idade. Eu trabalhava com a minha tia numa floricultura, ela tinha floricultura, e aí quando eu entrei no banco, foi uma das coisas que eu pude fazer, ver na prática toda a parte teórica que eu sempre estudei. Que é uma das coisas que eu sempre levei comigo. Eu venho de uma família humilde, mas que sempre me incentivou a estudar, e graças a Deus sempre estudei. E as portas foram se abrindo através do estudo. Uau! E aí o banco foi a primeira delas aí. Há 25 e anos. E o bom é que você entrou por essa porta e nunca mais saiu dela, nunca né? mais saiu. Dani, e nós, né, para você poder entender, nós vamos falar sobre o acesso ao crédito e o quanto que ele é um desafio no mundo do empreendedorismo, mas que às vezes o que falta para você é só conhecimento e encontrar aquela pessoa que realmente queira contribuir e te ajudar. Eu também venho desse ramo, né? Trabalhei ali por 10 anos no setor financeiro. Por último, eu estava atendendo empresas também, então eu estava diretamente com as PJs e eu encontrava empresas e naquele momento eu não conseguia atender ela, mas eu dava todas as dicas para que futuramente o atendimento fosse possível, né? Porque existem muitas variáveis, né, Dani, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar sobre crédito, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. A Dani já contou como foi, né, que ela teve o primeiro contato com esse mundo corporativo, né, de instituição financeira, mas eu queria te saber, Dani, o que te motiva? O que te motiva a trabalhar com isso? Então, o crédito, desde que eu entrei no banco, eu já fui para a área comercial e atender empresas já sempre foi o meu DNA, porque lá na empresa, do outro lado, tem uma pessoa. Então, minha grande paixão, na verdade, é atendimento ao cliente, pessoas. Eu sempre falo que pode ser uma empresa que fatura R$1.000, pode ser uma empresa que fatura 1 bilhão. Lá do outro lado tem um ser humano. É verdade. E então
diante dessa vocação aí do atendimento, eu fui para a área comercial e fui galgando postos, né, dentro do banco. E quando eu entrei no mundo PJ mesmo, atendendo empresas de médio e grande porte, aí que eu me especializei mais nessa questão do crédito empresarial. E o que é o meu propósito? Eu falo que nesse mundo eu conheci muitas e muitas empresas, muitas histórias. E quando você vê uma empresa pequenininha que começou lá dentro de uma portinha e de repente ficou gigantesca, então isso sempre me fascinou. Eu sempre quis fazer parte de alguma forma, né? E muitas vezes eu ficava frustrada quando eu estava atendendo as empresas, que eu percebia que a empresa valia o crédito. Sim. Que a empresa tinha capacidade, porém o empresário não sabia vender a empresa. É verdade. Ele não sabia falar a língua que o banco gosta de ouvir, a língua que o analista de crédito quer ouvir. E aí foi assim que eu pensei, olha, eu preciso fazer algo a respeito. Eu preciso ensinar os empresários a falar a língua que o crédito quer ouvir. E esse falar a língua que o crédito quer ouvir não é falar mentiras, é ensinar o que a gente olha, o que o lado de cá olha. E são que tem muita informação que eles querem nos passar que pra gente não é relevante. E as que são relevantes, às vezes, eles não informam, né? E a forma como elas chegam. Porque, assim, a forma e o tempo como vêm essas informações. Isso afeta muito. Então, eu pensei, vou usar esse conhecimento para ajudar as empresas a crescerem. Ô Dani, tem muito pequeno empreendedor que me segue que às vezes nunca nem foi a uma instituição atrás de crédito e nem entende muito bem como que isso funciona, né? Mas eu queria que você pudesse esclarecer para quem ainda confunde. O que é exatamente um crédito empresarial e quais são os tipos de crédito que essa pessoa pode encontrar no mercado? Porque depende muito do tipo, vai variar a taxa de juros, prazo, carência. Como que funciona bem isso, assim? Então, o crédito empresarial, ele tem várias linhas disponíveis, que é o que a gente chama no mercado, e cada uma para uma determinada função. Então, tem as linhas de curto prazo, que seriam antecipação de recebíveis, antecipação dos cartões, uma conta garantida, o próprio cheque especial, que não é aconselhável que você use, ou que seja, se for usar de forma muito pontual ou esporádica, as linhas de capital de giro. E aí tem também as linhas de investimento, financiamento de bens, financiamentos de longo prazo e as linhas destinadas a pequenos microempreendedores, que são linhas subsidiadas, que têm outros apelos, assim, por se dizer, que são linhas que têm algumas facilidades. Sim. Só que, entenda, elas têm facilidades, mas elas, da mesma forma que uma grande empresa, é muito importante que o micro, que o pequeno, já esteja organizado. É verdade. Porque ele precisa da informação correta. Porque quando ele tem o negócio dele organizado com as informações corretas, ele vai conseguir crédito. É verdade. Eu concordo plenamente contigo. E a maioria das vezes que a gente teve que dizer não para alguém, quando eu estava lá na linha de frente, a maioria das vezes era por desorganização dos documentos. Sim. Né? E essa desorganização dos documentos fazia com que a gente tivesse que falar não, sabendo que o cara estava precisando muito. Mas o que a gente pode fazer se não tem um documento que nos amparasse, vamos dizer assim, diante da defesa, né? Isso. E aí, gente, são os detalhes. Eu digo, um relatório de faturamento bem feito, onde tenha lá todos os dados da empresa, que esteja assinado, que tenha todos os dados que
que são necessários. A empresa não faz balanço, não é obrigada a entregar balanço, mas que ele tenha um demonstrativo gerencial, Sim. que ele saiba, que ele tenha conhecimento do negócio dele. É verdade. Porque aí também, e para que ele vai usar o dinheiro, qual que é o destino, como que ele vai pagar? Então, isso é muito importante. Se o crédito vai aumentar faturamento, se não vai aumentar faturamento, são informações muito relevantes, né? Eu me lembro uma vez, Dani, que eu fui defender um crédito e a capacidade de pagamento dele estava comprometida, de fato. Só que, como nós provamos que a liberação daquele crédito ia fazer ele adquirir na época um caminhão, e aquele caminhão ia aumentar tantos por cento no faturamento dele, nós conseguimos viabilizar o crédito, porque a gente mostrou que depois da liberação do recurso, aquele bem adquirido ia aumentar o faturamento de tanto que pagaria o empréstimo, e ele ainda ficaria com lucro. Então, tudo é uma questão de realmente estar documentado, estar bem explicado. E você acredita que essa falta de documentação é a principal dificuldade que o empreendedor hoje encontra? Principal dificuldade, e não só a falta de documentação, mas como a documentação no time errado. Eu vou falar assim, nas micro e pequenas empresas, eu lembro de quando eu estava lá no varejo, que muitos iam procurar a gente e eles não sabiam nem o que era o faturamento, nem como fazer as coisas. Gente, não tem problema nenhum. Mas você, empreendedor, você sabe comprar, você sabe vender, você sabe fazer o teu negócio. Então, você tem que ser bom no teu negócio. E para fazer essa outra parte, você precisa ter gente que te assessore. Então, eu sempre falo isso, não gasta teu precioso tempo, você sabe fazer dinheiro. É isso aí. Então, foca em fazer dinheiro e contrata quem sabe para fazer essa parte. Mas não deixe jogar dessa parte. Porque quando você cresce bonitinho, com as coisas organizadas, com gestão, com governança corporativa, a vida fica mais fácil. É verdade. Porque eu encontro lá empresas com faturamento de 200, 250 milhões mês. Às vezes, que ainda estão desorganizadas. E isso dá, assim... E é muito dinheiro já, né? Faturamento, e ainda tem desorganização, gente. E por quê? Gente, não estou aqui para ditar regras, o mundo como ele é, as empresas são dinâmicas, vão crescendo conforme dá, eu sei que não é fácil. A gente vive numa loucura nesse país, eu falo que o empresário é herói, né? Diante de tanta lei, tanta burocracia, tanta demanda para atender. Mas, assim, tem gente que faz, consegue. Então, não é impossível. Para o pequeno, é mais fácil. Então, precisa ter organizado. E ele precisa saber o que ele precisa. Porque, por exemplo, muitas vezes... ele não tem essa consciência dos números dele. Não tem clareza, né, Dani? Não tem clareza, e aí ele vai pedir empréstimo, e ele nem sabe direito para quê, ele não sabe que as contas estão fechando, e daí entra aquela história, porque eu estou endividado por conta dos juros. Não, você está endividado porque... De repente, o teu preço não está bem formado, você não está fazendo a gestão correta dos estoques, ou porque teve algum outro evento que aconteceu. Mas aí é a questão da organização. Com certeza. E os documentos para o crédito, gente, mínimo que precisa. Relatório de faturamento, relatório de endividamento aberto que precisa ter lá. Por exemplo, se eu trabalho com o banco A, B e C... eu devo 100 mil para o banco A, 50 mil para o banco B, 30 mil para o banco C. Está parcelado em 10 vezes, está parcelado em 20, está parcelado em 30. Eu pago tanto de parcela para cada um, já paguei tanto. Isso é um relatório de endividamento básico que precisa ter. Ou se eu não tenho dívida nenhuma, o empresário vai colocar lá, faz uma declaração que não tem nenhuma dívida. Relatório de faturamento, como a gente já falou,
E aí, os números gerenciais, se ele tem, Sim. que é o quê? O faturamento, o que é receita bruta, o que é receita líquida, o que ele dá de lucro. Então, isso já é meio caminho andado. E Você eu já acho olha com que outros olhos. o empresário entender também que, exemplo, principalmente quando a gente estava falando sobre as linhas subsidiadas, né? Meu Deus, já passei tanta raiva na época das liberações dessas linhas, Dani. Por quê? Porque o empresário chega e fala assim: eu vi na TV que tá liberando o Pronamp, que é uma das linhas mais utilizadas, né? Principalmente no comércio, varejo. E aí a pessoa chega, a gente vai e pede para ela os documentos. E, gente, nós estamos falando de uma linha subsidiada pelo governo. Então, o governo utiliza os documentos oficiais e fiscais para poder Sim. fazer com base naquilo. Aí a pessoa virava e falava assim para mim: não, mas eu queria 150 mil reais de Pronamp. Só que daí ele foi lá no PGDAS dele e declarou o mínimo. Gente, é amarradinho, tá? A gente não consegue ir lá e maquiar um número. É tudo muito amarradinho. De acordo com aquilo que você declarou no teu faturamento, é aquilo que vai ser liberado de Pronamp para você. Então, não tem como a gente fazer uma mágica, né? Eu sempre falava sobre isso. Eu falava assim, acho que as pessoas pensam que eu tenho uma varinha de condão aqui, ó. E isso também é uma coisa que eu sempre falo. No mundo assim, de faturamento de empresas maiores, a informalidade é bem menor, mas ainda existe, tá? Os números já são bem mais ajustados, porém ainda tem muito ajuste de balanço por conta de fatos que a lei permite mesmo, Sim. que a gente chama de algumas eficiências fiscais que eles conseguem fazer. Mas o que eu sempre digo é, se você precisa de crédito, não adianta você me apresentar um balanço com prejuízos acumulados. Se você precisa de crédito, não adianta ficar declarando o mínimo e querer crédito. E aí o que acontece? Geralmente essas empresas que optam por declarar o mínimo, elas pensam que elas estão tendo vantagem porque eu estou pagando menos imposto. E beleza, isso tá sendo uma vantagem para mim, porque eu estou pagando menos imposto. Gente, eu odeio pagar imposto, tá? Imposto para mim é roubo. Odeio. Mas, o seguinte, se você não pagar, se você não declarar, e você não precisar de crédito, Tudo bem. tá tudo bem. Agora, se você precisar de crédito, saiba que isso vai ser um limitador. Porque hoje os sistemas são muito, muito amarrados. Então, assim, não tem como você declarar um faturamento de 150 mil reais e querer um empréstimo de 3 milhões. Não vai dar certo. Não Exato. vai. Aí não tem analista de crédito que tenha capacidade para justificar. Ô Dani, então o que você acredita que uma empresa precisa ter para ela conseguir a aprovação de um crédito de forma mais simples? Documento? Documento, governança corporativa, que a gente chama, que é o quê? Você ter o mínimo dos processos básicos. Então, você ter a tua contabilidade organizadinha, você ter um financeiro regularizado. E como eu falava, a questão do timing também, né? Porque você já deve ter enfrentado problemas lá que você pede o documento, aí o cliente demora 3 dias para te mandar. Sim. Aí chegou o documento, aí o documento veio errado. E daí, se por um acaso você não viu e mandou, Nossa. e foi para o crédito, e lá no crédito ele viu que estava errado, você já perdeu mais 10 dias. Então, assim, eu sempre falo que você precisa diminuir sempre o prazo da decisão da tomada de crédito até a efetivação do crédito. Por quê? Porque nesse período você tem todos os fatores macroeconômicos que podem interferir. Por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um comércio de sucatas. E aí eu fui lá, pedi um empréstimo para a Renata me pediu os documentos, daí eu não estava com meus documentos em dia, demorei uns dias para levar. E aí eu cheguei lá, mandei, aí que nem tem uma analista de crédito, amiga minha, que ela fala,
veio tudo torto, chegou o documento tudo torto, e daí nisso demorou, você não viu, me devolveu, beleza. Lá se foram 10 dias. Nesse período, aconteceu um grande problema no mercado de sucatas. Houve uma operação da Polícia Federal e foi descoberto um grande crime de lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Gente, não foi Com o seu cliente, mas essa notícia impactou o mercado. Sim. E aí a instituição financeira faz o quê? Opa! Nesse momento, eu vou dar uma atenção maior para esse segmento, ou eu vou segurar as linhas para esse cliente. Sim. E, gente, nós vivemos no Brasil, um país que até o passado muda. Então, eu falo, não dá chance pro azar. É verdade, tu tem toda a razão. Não dá chance pro azar. Diminua sempre o prazo da hora que você decide tomar o crédito até a hora que esse crédito é liberado. Como que você faz isso? Agilizando a documentação. Tendo a documentação correta, sabendo onde vai buscar. Porque hoje, o que acontece? Hoje, nós não precisamos buscar mais empréstimos só em bancos. Hoje, nós temos no mercado as cooperativas. Sim. Nós temos os fundos de crédito, que inclusive eu trabalho em um. E nós temos as fintechs, tem várias outras oportunidades. Então, assim, antigamente você ficava preso a 4 ou 5 grandes bancos e pronto. Não, hoje você tem uma gama de fornecedores de crédito. Só que você precisa falar a língua deles. E falar a língua deles é entender o que é importante para cada um. É verdade. Para a cooperativa, que tem uma pegada mais social, mais de ver o impacto que vai causar, então, de repente, você tem que levar, além das informações, mostrar para a cooperativa, olha, o meu negócio vai impactar positivamente ao redor aqui, e eu vou conseguir colocar mais pessoas aqui, vou aumentar o emprego. Então, isso é importante. Conta muito. É uma informação aí, relevante. Assim, para o banco, para o bancão, isso aí não vai fazer diferença. Porque ele não vai conseguir enquadrar um empréstimo pequeno numa linha de ESG, por exemplo, que é uma linha que entra de sustentabilidade. Porém, se você for falar com um fundo de crédito, também não vai fazer muita diferença. O fundo de crédito vai querer saber o quê? O fundo de crédito ele vai querer saber da sua garantia. Como que é a sua garantia? Se a sua garantia é líquida. Então, você precisa conhecer qual que é a língua que o seu fornecedor quer. Que interessante tudo que tu me disse. Eu acho que isso é um gancho ideal para a gente entrar no próximo assunto, porque até agora a gente falou sobre a responsabilidade do empresário quando ele precisa tomar um crédito. Que é ele ter a gestão financeira, que é ele ter os documentos tudo certinho, que é ele ter domínio, né, sobre a operação dele para ele poder apresentar. Mas agora vem uma parte muito importante. Qual é exatamente o papel do representante comercial? Ou seja, por que eu, empresário, em vez de eu ir direto, às vezes, não sei, é interessante eu procurar a ajuda da Dani, com esses 25 anos de experiência que ela tem de mercado e como que ela pode contribuir comigo? Porque eu vejo que tudo isso que você disse sobre entender como contar a história, você sabe por conta desses 25 anos. Sim. Né? E aí eu queria que você pudesse falar qual que é realmente o papel desse representante comercial nesse processo do crédito. Então, como eu estava comentando, eu falo que uma das minhas grandes tristezas era no banco, eu ser apaixonada pela empresa, ver que, nossa, que legal a história dessa empresa, nossa, olha o crescimento, tudo que... Quem veio empreendedora, quem veio de família empreendedora, conhece, sabe? E quem é comercial tem essa gana, essa coisa. E aí você quer atender o cliente porque sabe que vai ser bom para o seu chefe e vai ser bom para o cliente. Aí você pega os números do cliente, ai meu Deus, um desespero, Jesus, aí você pede, não vem, documento tudo errado, nanana.
a vontade que você tem é tirar o crachá, dizer para o cliente, deixa eu ir aí organizar os documentos para você, porque eu sei a língua que eles estão querendo ouvir aqui. Aham. E aí, essa que é a função que um assessor de crédito faz. Hoje eu faço um paralelo muito com os assessores de investimento, que antigamente não tinha essa figura no mercado. Não existia, né? Não existia. A pessoa ia lá, clicava em poupanças, CDB, Era o que tinha. era o que tinha e deu. Então, hoje, esse papel de conhecer as linhas que estão disponíveis, conhecer a linguagem que precisa ser dita, conhecer os documentos que precisam ser apresentados, isso é uma coisa que demanda tempo e pesquisa, gente. Então, o que eu sempre falo, cara, o empreendedor não tem tempo para isso. E aí eu vou te falar outra coisa. Quando o empreendedor vai negociar direto, acaba saindo mais caro. É verdade. Porque aí ele tem que pensar no custo do tempo dele. Quanto custa para ele gastar o tempo dele que ele poderia estar indo atrás de fornecedores novos, de clientes novos, Sim. ou sabe como é que é empreendedor? Pensando numa forma de abrir um outro negócio e capturar mais receita. E não, ele está ali envolvido com papel, com burocracia, com falar com gerente de banco, com negociar. Então, gente, é a tal da economia burra. Porque você assume um papel que você não detém todo o conhecimento. E às vezes assim, vai ficar muito caro, fica muito mais caro fazer sozinho. E sem falar na negociação de taxas também, né, Dani? Justamente. Porque nós sabemos, gente, que a grande realidade do mercado é que a taxa pode variar de uma instituição para outra, ou até dentro da própria instituição, a taxa varia. Sim. Então, se você não tem esse conhecimento e você vai lá e aceita a primeira proposta que expõe aí pra você sobre a mesa, é bem possível que você tá pagando mais caro pelo dinheiro do que o que você poderia pagar. Não só pagando mais caro, Renata, mas tem a questão também de todos os produtos que vêm embutidos. Não tô aqui para falar mal, eu acho que assim... É válido, é uma via de mão dupla às vezes. O banco precisa colocar, de repente, seguro, consórcio e outros produtos para conseguir flexibilizar a taxa, porque ele precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E eu falo que seguro é um produto que a pessoa precisa ter, só que precisa ter essa análise do custo final. E a análise do custo final é o que vai decidir a tua taxa. E quando você chega no seu banco, de posse de todas as informações, e com a análise já feita dos custos, você pode saber que você vai conseguir coisa melhor. Tipo, não, eu quero fechar com o meu banco, que é de relacionamento, com o meu parceiro, que é de relacionamento, ok. Mas eu vou chegar lá com as demais propostas, já calculado o custo efetivo total, certinho, já vou saber o que o mercado tem a me oferecer, ou também vou ver, nossa, meus números estão muito ruins, Sim. meu crédito está prejudicado, eu preciso fazer minha lição de casa, eu preciso melhorar meu score para ter acesso a crédito melhor. Exatamente. E uma coisa que às vezes o empreendedor não sabe, mas alguns relatórios extremamente importantes para uma análise de crédito, como Bacen, eles, gente, só roda uma vez no mês. Então, assim, a gente fica 30 dias bloqueado se tiver com um número ruim ali, ou com a dívida vencida, ou com alguma coisa que você já até regularizou. Não adianta ir no dia seguinte no banco atrás, porque vai demorar 30 dias para isso sair do sistema, e a gente depende muito disso, né? Eu acho que essa é uma informação importante, porque me pegava muito quando a gente estava nas análises, eram essas questões de que tem coisa que foge do nosso controle. E assim, dica de ouro. Gente, não deixem virar o mês com dívida vencida. Qualquer dívida acima de R$3.000 que passar vencida, virada do mês, ela vai ser informada ao Bacen.
Quando é informado ao Bacen, fica por exemplo, agora a gente está vendo o Bacen de setembro. Então, lá no final de novembro, eu vou estar vendo o Bacen de outubro. Se você teve dívida vencida, ela vai ficar aparecendo para mim. Vai ficar aparecendo. A Renata já deve ter passado por isso. Nossa, e isso impacta o teu crédito durante 6 meses. Então, assim, não cuida. Não deixa passar nenhuma parcela vencida, nenhuma dívida vencida de fim de mês. É verdade. Então, esse programa para colocar suas parcelas sempre no início do mês, porque se apertar um pouquinho, você dá um jeito de rebolar eu vou contar uma sacada que eu falava, porque o Bacen, ele vira entre o dia 19 até o dia 23 ali, né? Gente, os meus clientes, eu falava assim, pra quando você quer? Pro dia 20? Não, você não vai colocar essa parcela pro dia 20, não. Vamos colocar, então, lá pro dia 25. Porque daí já virou o Bacen. E se acontecer qualquer BO, não vai ficar 30 dias com isso daqui. Pior besteira que você faz, empreendedor, é colocar as tuas contas para vencer dia 15, dia 19, dia 20. É nesse meio aí que sempre vira o bendito do Bacen que a gente fala. Entre até o dia 23 ele tá virando. Se você ficar devendo, é um problema gigante. Então, organiza melhor essas datas de vencimento. O fluxo e coloca no início do mês que você vai ser mais assertivo. Você já vai mitigar uma parte aí dessa dor de cabeça. E eu acho que é uma das coisas assim que vai ajudar teu gerente, porque, gente, o gerente quer ajudar vocês. Vocês acham que o gerente não sofre? O gerente, eu falo, gente, ninguém mais do que o gerente quer emprestar o dinheiro para você. O gerente quer bater a meta dele, ele tem essa vontade de fazer, só que a gente tem regulamentação para cumprir, a gente tem a responsabilidade, o negócio tem que ser bom para as duas pessoas. Então, nesses anos de experiência, eu tenho uma coisa para te falar. O seu gerente de relacionamento trabalha para você. O gerente da agência trabalha para a agência. Então, assim, ó, o seu gerente de relacionamento, por mais difícil que seja o teu caso, ele sempre vai te defender. Sim. O papel do gerente de relacionamento é defender o cliente ali dentro daquela instituição. E o papel do gerente da agência é defender a instituição. Então, ele fica ali, ó, num cabo de guerra entre encontrar um equilíbrio entre atender o cliente e atender a instituição, porque tem que ficar bom para ambos os dois lados. Mas, assim, ó, não fique bravo com o seu gerente de relacionamento, porque pode você acreditar ou não, mas ele trabalha realmente só pensando em você. Trabalha pensando em você e muitas das vezes o culpado dele não aprovou o crédito é você, que demorou para entregar documento, que mandou documento torto, documento faltando coisa. Então, ô, Dani, é complicado. Como que funciona o teu processo de atendimento hoje? Eu tô sabendo que você está numa instituição nova, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E como que é o seu processo de atendimento? Então, hoje eu estou na Multiplique. A Multiplique é uma FDIC, gestora de recursos. Na Multiplique, a gente atende empresas com faturamento superior a 60 milhões ano. Lá a gente dispõe de várias linhas de crédito. E como que funciona? Eu basicamente faço análise dos documentos do cliente, a gente faz visitas e faz uma aprovação do limite conforme as necessidades dele. Uhum. Para as empresas menores, eu trabalho essa parte do propósito mesmo, ajudando, legal, ensinando, mostrando. Então, eu falo que eu sempre digo assim, tá com dúvida, me procure, que eu vou ter maior prazer em ajudar. Então, vários casos, assim, as pessoas me chamam e falam assim, eu não estou conseguindo aprovar crédito. Gente, às vezes é um detalhe do KNAI, do código de atividade que está no seu CNPJ, que está bloqueando o crédito. Às vezes são detalhes contratuais. Então, a gente que já tem aí 25 anos de estrada, a gente começa a olhar, bate o olho, a gente já diz. Então, e eu sou muito, eu sou muito sincera, assim, eu já falo, a pessoa vem assim, eu quero aqui 5 milhões. Eu dou uma olhada nos números, dou uma olhada no patrimônio, tudo, eu falo,
filho, esquece. Você é sincera, né? Não, porque, gente, o não, ele é uma resposta e ele precisa vir rápido. É verdade. O sim também é uma resposta e precisa vir na hora certa. O dinheiro mais caro é o dinheiro que você não tem na hora que você precisa. E aí, nesse mercado também eu falo, fiquem atentos, porque tem muito consultor que fica te enrolando, tomando teu recurso, dizendo que falta isso, que falta aquilo, que vai fazer isso e aquele outro. E assim, tempo é dinheiro, tempo precisa ser... Você precisa resolver as coisas rápido. Eu concordo plenamente com a sua afirmativa e eu acho que do tempo que eu trabalhei na instituição, eu sempre disse isso pro meu comitê de crédito, né? Que era onde parece que as coisas chegam e não saem de lá daquela mesa. Mas eu sempre falava, gente, se vocês estão com dúvida, nega logo. Mas nega logo pra eu dar o não rápido pra pessoa. Porque ela espera pelo sim. Mas esperar para receber um não aí é desaforo também. Vocês vão me complicar com o meu cliente. Então, se é para negar o crédito, negue logo que eu vou dar a negativa. Eu vou chamar para ele e vou falar assim, ó, vamos esperar mais 3 meses, vou te ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, vamos melhorar essa movimentação, vamos trazer talvez movimento da tua adquirente, porque às vezes as pessoas não sabem, né, que é uma coisinha desse tamanhozinho que muda tudo o jogo. Principalmente no mercado de micro e pequenas empresas, que eu acho que é a maioria do público aqui, que ouve o podcast, gente, é o fluxo de movimentação e o fluxo de pagamento, é tudo. É verdade. Então, assim, é importante que você tenha um banco onde você concentre as coisas. Um banco para receber, um banco para pagar, porque aí você vai ter um fluxo que você recebe, o outro fluxo que você paga. Ah, mas dá trabalho, porque daí eu tenho que transferir. Dá. As coisas que dão trabalho, mas vale a pena, tá? E assim, nunca ter só uma instituição. Então, sempre tenha mais que um parceiro. E é isso que eu sempre falo, assim, não fique na conversa de gente que só fica te enrolando. Eu sei de muitas pessoas que ficam cobrando por mês para dar uma assessoria. Nossa. E o negócio fica enrolando. Olha isso, nem sabia. Sim, e aí a gente vê muita empresa quebrar por falta do não na hora certa. Olha isso. Então, assim, tem que ser muito sincero com o cliente. Eu falo assim, ó, cara, aqui você, com esses números, vai conseguir tal coisa. Podemos tentar? Podemos. As chances são mínimas. Mas tem que ser muito transparente. Ô Dani, nesses 25 anos, tem algum caso, assim, que você liberou um crédito e que você depois pôde ver que esse crédito realmente mudou o rumo desse negócio na vida dessa pessoa, assim? Eu imagino que deve ter muitos, mas eu queria saber se você tem uma história, assim, que você lembra e fala assim, não, eu liberei esse crédito e a pessoa mudou de nível, a empresa dele foi para outro patamar e enfim... Eu acho que, assim, dos meus grandes feitos, eu considero aí o plano empresário, que é um financiamento de obras, que eu fiz o primeiro do segmento lá quando eu trabalhava em Cascavel. E foi na época, isso já tem uns 18 anos por aí. E assim, foi um empréstimo de 30 milhões na época e possibilitou que a construtora tocasse 2 projetos simultâneos e daí, a partir daí ela foi crescendo. Uau. Então, acho que é bem bacana esse caso e tem vários, né? Eu falo também, quando eu vim para Floripa, tem uma empresa que eu conheci, que eu era cliente, que eu conhecia, comprava deles quando eles tinham um quiosque ali na beira-mar. E quando eu cheguei aqui, ela estava na minha carteira, ela já faturava seus 200 milhões. E eu fiquei extremamente feliz, porque eu liguei para o CFO e falei assim, você não tem noção da alegria que eu tô de poder atender vocês, porque
fazer parte do processo é muito gratificante. Eu falo, você passar em frente a uma obra, saber que você trabalhou naquilo para ajudar, você passar em frente a uma empresa, você se sentir parte, porque, gente, não é só dinheiro, não é só bater meta, a gente se sente parte do negócio, a gente sente as dores junto com o empresário. Eu sempre fui muito de colocar o meu sangue. E no momento do sufoco, principalmente, né? Tipo, agora chega final do ano, começa as linhas para 13º e tudo mais. Gente, no momento do sufoco, ajudar o empreendedor, eu acho que não tem satisfação maior no mundo. Não tem. Eu falo que na época da pandemia, nessa época eu tinha voltado para o varejo, eu era gerente geral de agência. Também tem um caso que eu tinha um cliente que ele tinha uma rede de temaquerias e é um empreendedor que veio lá do norte e ele... assim, uma história bem bacana que eles vieram do norte em 3 irmãos e eles sabiam fazer temaki. E do nada eles começaram uma temaqueria e foi 1, e foi 2, e foi 3. E aí veio a pandemia, né? Sacudiu aí com todo mundo e ele precisava o quê? Precisava de capital de giro para estruturar a parte de delivery. E aí a gente fez também um crédito lá para ele e assim, nossa, salvou e ele conseguiu expandir muito o negócio com aquele crédito. Uau. Então foi bem legal. Quando eu saí de lá, eles tinham 8 temaquerias na região. Nossa. Bem, assim, uma expansão gigante. E da pandemia para cá, né? Isso é o máximo. Foi muito legal. Então eu falo que é uma satisfação enorme participar assim do processo. E Dani, que dica que você dá para aquele empreendedor que agora está pensando aí em ir para o mercado e buscar crédito? A gente está num momento bem desafiador, digamos, né? A gente está com uma Selic aí de 15%. Então, o projeto que você vai investir, ele precisa ter um retorno bem razoável, porque você já vai partir de um custo de em torno de 23% a 30%, conforme a linha que você for pegar. Sim. Mas o mais importante faça suas contas antes, verifique qual que é um motivo, qual que é a razão que você vai pegar esse crédito, se ele vai te trazer retorno, e não tenha medo de fazer, porque empresário brasileiro já acostumou a viver em toda essa loucura e vai passar. É verdade. Então, o que é primordial? Qual que é a dica? Conheça os números do projeto onde você vai investir. E se o negócio, estou precisando pegar porque o negócio está apertado, não está fechando caixa, não está. Ok, vai buscar o recurso para fazer esse saneamento na tua empresa, mas mais do que isso, entenda o motivo pelo qual você está tendo que buscar recurso. Entenda o que está gerando essa deficiência que você está tendo que buscar recurso. E como que você vai fazer para ajustá-la. Porque senão o crédito vai ser só mais um problema para você. Eu concordo com você. Pegar dinheiro para pagar dinheiro? Para pagar dinheiro não é viável, não é viável. E assim, principalmente agora. Bem, e aonde que essa galera pode te encontrar, Dani? Pra, tipo assim, eu não sou uma grande empresa ainda, que é o que hoje você está atendendo, né? Você está aí atendendo grandes negócios, então... a partir de qual é o valor de faturamento, Dani, que hoje está dentro da tua carteira? Milhões. A partir de 60 milhões. Então, realmente, já é uma empresa já estruturada, maior... Mas às vezes eu sou pequeno empresário, mas eu queria pelo menos tirar uma dúvida, falar assim, onde que a pessoa pode te encontrar? Então, pode me chamar pelo Instagram, pelo perfil do LinkedIn. Eu vou ter maior prazer em ajudar. Minha maior alegria vai ser ajudar para você chegar no faturamento, virar meu cliente e eu te ajudar. Eu sempre falo que quando eu trabalhava em bancos, eu atendia o middle. Então, o middle, a gente atendia faturamentos de 50 até 350 milhões. Às vezes tinha um ou outro cliente perdido.
Então, a minha maior alegria era dizer assim para o cliente: olha, a minha intenção é ficar com você no máximo 2 anos, porque eu quero te ver ir para o corporate para você faturar 1 bi, 2 bi, 3 bi. E aí depois eu tive uma oportunidade de atender alguns clientes corporate e aí eu pensava, meu Deus, agora o desafio é maior porque eu preciso passar eles para o high corporate. E aí lá são faturamentos assim, bem maiores, né? Então, mas me chama no Instagram, no perfil do LinkedIn, eu vou ter maior prazer em ajudar e você é a pessoa mais feliz se vocês crescerem. Gente, são 25 anos de experiência, né? Pelo amor de Deus, não dá para deixar passar isso. E lembre-se, né? O crédito, ele não é um vilão. Ela é uma ferramenta de crescimento. Só que você realmente precisa aprender a utilizar essa ferramenta. E quando você buscar um gestor de crédito para te ajudar, seja sincero com ele em todos os setores, em todas as conversas. Por que disso? Eu já vi pessoas que às vezes esconderam uma pequena informação que mudava tudo. Sim. Que mudava tudo. Mas a pessoa decidiu não falar, porque pensou, não vou contar isso pro meu gerente do banco. Mas às vezes essa informaçãozinha que você deixa de compartilhar é o que mudaria tudo e você teria acesso a um crédito mais barato, teria acesso a outras linhas só porque você decidiu não contar. Então, assim, contador, gerente do banco, seu gerente de relacionamento tem que ser seu amigão, cara. Você tem que compartilhar com ele as suas dores, exato. Tem que ser gente de confiança. Então, busque pessoas que têm já esse know-how, que têm essa quantidade de experiência. E é claro, né? Não cai na conversa bonita e fiada do primeiro que você encontrar, porque, assim, nós somos treinados para poder te convencer. A gente tem que falar isso, né, Dani? Sim, e o que eu falo assim, às vezes no segmento que eu atendo maior, a gente leva os analistas de crédito visitar as empresas. E muito crédito é negado, muito crédito já está aprovado, já fui lá, nossa, sim, tá tudo ok, chega lá e aí o empresário solta: eu vou comprar um iate na minha pessoa física. Pra que você falou isso agora? Você falou, na conversa ele solta um negócio desse. Então, assim, você precisa ser muito sincero com o seu gerente de relacionamento. Ele tem que saber de tudo, porque ele inclusive vai te orientar. Porque esse cliente, por exemplo, se tivesse pedido que ia comprar um iate, eu ia dizer assim: ok, mas você não vai usar esse dinheiro para comprar o iate, né, meu filho? E se você for usar, então nós temos que pensar em outra situação. E aí você não vai falar isso para o analista de crédito. É verdade. Então, assim, gente, transparência é o que gera confiança. Crédito é confiança. E Dani, hoje você está atendendo de casa? É pelo Instagram mesmo que as pessoas te encontram? A empresa que você trabalha atende o Brasil todo? Só a grande Florianópolis? O Brasil todo. E eu atendo em home office, por enquanto. A partir de fevereiro a gente vai montar um local aqui. Aí eu volto aqui para te chamar para a gente bater um papo. Maravilha. Mas por enquanto é home office. Vamos lá visitar o espaço novo da Dani, assim que ela sair. Então, se você é um empreendedor, está nessa faixa etária de faturamento, ou seja, sua empresa já é uma grande empresa, já está estruturada, mas agora você está pensando em dar um novo passo, precisa levantar esse recurso no mercado, a Dani é uma super parceira, vai te ajudar com toda essa experiência. Obrigada, tá, por ter aceitado o desafio de estar aqui com a gente, de compartilhar um pouquinho de toda essa sua história. E que demais, tá? Eu nunca tinha conversado com alguém que tivesse atendido empresas desse porte. As minhas empresas eram micro e pequenas empresas, então eu trabalhava até faturamento de 4 milhões, era o meu limite. Acima de 5 milhões já tinha outra pessoa que atendia. E eu já achava o máximo. Imagina eu ter aquela sensação boa de liberar 30 milhões de empréstimo. Acho que solta fogos, né, nesse dia. Legal. Porque deve ser incrível ver. Porque é muito dinheiro investido da economia e gira a economia, né, Dani? Eu falo, é bem bacana. E, assim, eu que gostaria de agradecer, Renata, e dizer aos empreendedores que me chamem, que eu vou ter maior prazer em ajudar. Falo que me viu no podcast da Renata. É isso aí.
que eu vou tratar com muito, muito carinho e vou querer que vocês faturem muito, muito, muito e faturem com lucro. É isso aí, a gente quer ver vocês ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Obrigada, Dani. Você, ó, que assistiu até aqui, manda para aquele teu amigo que tá pensando em ir buscar crédito fora do mercado e ainda não sabe como, ou tá precisando de uma ajuda para poder estruturar esse projeto. Essa é a pessoa. Então envia esse podcast para ele, se inscreve, comenta aqui o que você achou desse bate-papo e eu te espero no nosso próximo Empreendecast.